Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para esta sexta-feira, vamos começar com a Liga do Egito, onde temos a equipe do Cleópatra enfrentando a equipe do Pirâmides. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cleópatra, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Cleópatra é a 13ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Pirâmides, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Pirâmides é a primeira colocada com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Cleópatra, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Pirâmides. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Pirâmides para vencer. Continuando ainda no Campeonato do Egito, temos a equipe do Zamalek enfrentando a equipe do Zed. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zamalek, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Zamalek é a 5ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Zed, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Zed é a 3ª colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Zamalek e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Zamalek para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Galatasaray enfrentando a equipe do Kasımpaşa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Galatasaray é a 2ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Kasımpaşa, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e também venceu 4. A equipe do Kasımpaşa é a 5ª colocada com 18 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Galatasaray, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Kasımpaşa. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Galatasaray para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Las Palmas enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Las Palmas, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Las Palmas é a 10ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Atlético de Madrid é a 3ª colocada com 25 pontos ganhos. Dos últimos 4 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Las Palmas e 4 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Atlético de Madrid para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do PSG enfrentando a equipe do Montpellier. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do PSG é a 2ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Montpellier, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Montpellier é a 11ª colocada com 11 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do PSG. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, PSG para vencer. Championship, campeonato da 2ª divisão do campeonato inglês, temos a equipe do Leicester enfrentando a equipe do Lens. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, venceu todas as suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Leicester é a 1ª colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Lens, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Lens é a 3ª colocada com 25 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Leicester, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Lens. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato português, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Estoril. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Porto é a 3ª colocada com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Estoril, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Estoril é a 18ª colocada com 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes,
Houve 4 vitórias para a equipe do Porto e um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Porto para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Mirassol enfrentando a equipe do Sport. Já estamos chegando nas retas finais desses confrontos. A equipe do Mirassol, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Mirassol é a 9ª colocada, com 54 pontos ganhos. Já a equipe do Sport, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. A equipe do Sport é a 3ª colocada, com 59 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes acabou no empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. No segundo jogo, temos a equipe do Juventude enfrentando a equipe do Ituano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventude, venceu 1 e empatou 4. A equipe do Juventude é a 6ª colocada, com 57 pontos ganhos. Já a equipe do Ituano, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e empatou 4. Atualmente a equipe do Ituano é a 14ª colocada, com 37 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes foi um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Juventude para vencer. Para encerrarmos o jogo dessa rodada, temos a equipe do Londrina enfrentando a equipe do Guarani. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Londrina é a 19ª colocada, com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Guarani, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Guarani é a 7ª colocada, com 55 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Londrina e 4 vitórias para a equipe do Guarani, de uma dupla chance. Vitória da equipe do Guarani ou partida terminando empatada. Empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Las Palmas vs Atlético de Madrid, fora. Atlético de Madrid para vencer. Porto vs Estoril, casa. Porto para vencer. PSG vs Montpellier, casa. PSG para vencer. Mirassol vs Sporting, partida acima de 1,5. Londrina vs Guarani, vamos de uma dupla chance. Guarani para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Juventude vs Ituano, casa. Juventude para vencer.